Tudo bem com você aí? Bom, vamos para a segunda parte da botânica, a chamada morfologia vegetal, onde na morfologia nós estudamos os órgãos das plantas, com ênfase aí nos órgãos das angiospermas. Então chegou o momento da gente falar da raiz, do caule, da folha, da flor, do fruto e da semente. Primeiramente, nós vamos falar aí dos chamados órgãos vegetativos, que são representados pela raiz, o caule e a folha. E depois falaremos dos órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente, ok? Bom, a raiz é o órgão da planta responsável pela fixação dessa planta no substrato e também é a região da absorção dos nutrientes, ou seja, da água e dos minerais. Por ser uma região que fica, na maioria das vezes, soterradas, a raiz normalmente ela é aclorofilada, porque não é papel deste órgão exercer a função de fotossíntese. Bom, existem aí 6 regiões de uma raiz básica de uma angiosperma, tá bom? Então, essa primeira região aqui, que é uma região de transição entre a raiz e o caule, nós chamamos de colo ou coleto. É a região de transição, tá? Intermediária entre a raiz e o caule. Abaixo dessa região de transição vem a zona suberosa, ou também chamada de zona de ramificação, que é onde surgem as chamadas raízes secundárias. Que raízes são essas, professor? Ó, aqui nós temos uma raiz principal, de onde partem raízes que vão auxiliar essa raiz principal na fixação e na absorção de nutrientes. Então, essa região aqui nós chamamos de zona suberosa. E as raízes que partem daqui podem ser chamadas de raízes secundárias ou raízes adventícias. Bom, logo abaixo dessa zona suberosa vem a chamada zona pilífera. Essa zona pilífera é onde ficam os chamados pelos absorventes, que são anexos epidérmicos responsáveis pela absorção de nutrientes, tá bom? Essa, vamos dizer assim, que seria uma área bem importante para o papel principal da raiz. Bom, abaixo dessa zona pilífera vem a chamada zona de elongação ou zona lisa, que é onde você observa as células em processo de crescimento, de alongamento celular. Essa região mais perto da ponta, depois da zona de elongação, é a chamada zona meristemática. Essa zona meristemática, ela fica na ponta da raiz e ela é formada pelas chamadas células meristemáticas, responsáveis aí por promover o crescimento da raiz, o crescimento da planta. Então, nós temos aqui células em constante atividade mitótica. E revestindo essa zona meristemática, nós temos a coifa, que é uma espécie aí de cobertura gelatinosa, rica em lipídios, que vão ajudar aí a raiz deslizar dentro do solo e proteger a zona meristemática do atrito com o solo, pensando aí que essa raiz ela está em crescimento, então ela vai ter que ali abrir espaços dentro do solo. Por isso a importância da coifa na proteção dessa zona meristemática, tá bom? Então essa raiz aqui é uma raiz típica das angiospermas, tá? E digo mais, é uma raiz típica das chamadas dicotiledôneas, da classe das dicotiledôneas. Por quê? Porque ela tem um eixo principal de maior calibre e de onde partem raízes de menor tamanho. Essa raiz ela é até chamada de
axial ou pivotante. E falando nisso, nós vamos direto para a classificação das raízes. Primeiramente, nós vamos falar das raízes terrestres. Que são essas raízes terrestres? São aquelas que ficam soterradas, tá bom? Ficam ali sob o solo. Então, primeiramente aí foi esse caso que eu mostrei para vocês, a raiz axial ou pivotante. Ela tem um eixo principal maior, de onde partem raízes de menor tamanho. É a raiz, por exemplo, aqui a raiz do feijoeiro, a raiz do pé de feijão. Ou seja, esse tipo de raiz, como já foi falado na aula de angiospermas, ela é típica das dicotiledôneas, beleza? Já as monocotiledôneas, elas apresentam esse tipo de raiz chamado de fasciculada ou encabeleira, tá bom? Esse termo encabeleira se refere a esse tufo de raízes que se forma, tá? Todas aí do mesmo calibre, e você não tem aquele eixo central, tá? Como acontece na raiz axial. Então, esse tipo de raiz aqui ele é típico das monocotiledôneas. É um critério básico aí de separação dessas duas classes de angiospermas, tá bom? E o terceiro tipo de raiz terrestre, ou seja, que fica soterrado, nós temos aí as raízes tuberosas. As raízes tuberosas elas funcionam como órgão de reservas nutritivas, principalmente de amido, porque a raiz também ela tem essa função para a planta de ser uma região de reserva. E por que é interessante a planta guardar suas reservas nutritivas na raiz? Porque fica protegida dos herbívoros, já que a raiz ela está soterrada. Acontece que algumas dessas raízes elas terminam armazenando aí mais nutrientes do que as outras e isso dá um valor, tá, econômico para elas, vendidas aí como alimentos, tá bom? Então nós temos o caso, por exemplo, da cenoura, da beterraba e aqui na imagem você tem a batata doce, ok? Então cenoura, beterraba, batata doce, nós podemos citar também aí a mandioca, tá? Elas são exemplos típicos de raízes tuberosas. É o caso também aí do gengibre. Bom, vamos falar agora sobre as raízes aéreas. As raízes aéreas, elas normalmente estão associadas a um tipo de adaptação a um determinado ambiente que tem características assim que tendem a dificultar o desenvolvimento de outras plantas. Então, por exemplo, isso aqui nessa imagem é um típico manguezal, ou seja, o manguezal ele tem esse solo lamacento porque ele vive aí sob o regime das marés, então uma hora isso aqui está submerso, outra hora não está mais submerso, e aí esse solo fica sempre aí lamacento, tá bom? Você vê aqui também que esse solo é um solo escuro porque ele é rico em matéria orgânica. Então, ele é um solo de intensa atividade decompositora. E solos que têm intensa atividade decompositora termina faltando aí nos espaços entre os agregados do solo gás e oxigênio. E aí o que foi que essas plantas desenvolveram para sobreviver a isso? Vocês estão vendo aqui nessa imagem como se fossem toquinhos, tá? Parece toquinhos de plantas que foram arrancadas, mas na realidade não. Esses toquinhos aqui são raízes que têm crescimento negativo, elas crescem de baixo para cima, são as chamadas raízes respiratórias ou pneumatóforos. Então, os pneumatóforos eles têm uma abertura, tá? Eles têm uma abertura chamada de pneumatódio, responsável aí pela absorção de oxigênio, na verdade pelas trocas gasosas, entrada de oxigênio e saída de gás carbônico, tá bom? Então, ocorre aí em ambientes típicos de manguezal, como
por exemplo, ali na planta como a Rhizosphora mangre, tá bom? Então, nós temos aí em manguezal esse tipo de raiz respiratória. No ambiente de manguezal, nós encontramos também esse emaranhado de raízes que ficam aí sobre o solo, partindo aí do tronco das árvores, que nós chamamos de raízes suportes ou escora, tá bom? E alguns autores também chamam de raízes adventícias em alguns casos, quando elas são em menor calibre, como acontece, por exemplo, no milho, em palmeiras. Nesse caso aqui, essas que são de maior calibre são chamadas de raízes suporte ou escora. A função delas aqui é o quê? Olha só, aqui o mangue já está submerso. Então, como esse solo aqui é lamacento e essa região aqui é uma região litorânea onde venta muito, então essas plantas desenvolveram aí esse sistema de raízes para auxiliar a sustentação, tá, do caule e aí ele não tombar com essa ventania. Então, falou em manguezal, nós relacionamos isso a dois tipos de raízes que são encontradas aí nos mangues, que são os pneumatóides e são as raízes suporte, tá bom? Encontrada aí, por exemplo, em mangues como o Avicennia tomentosa, tá certo? Bom, o terceiro tipo de raiz aérea, ou seja, aquelas raízes que ficam aí sobre o solo, nós temos as chamadas raízes sugadoras ou austórios, tá bom? Então, olha só, essas raízes sugadoras ou austórios, elas são raízes que, aqui na imagem, elas vão penetrar dentro dos tecidos das plantas. Então, elas são típicas aí, típicas de plantas parasitas, como é o que acontece na erva de passarinho e no cipó-chumbo. A erva de passarinho ela é conhecida como um hemiparasita. O que é isso? Hemi quer dizer parcial, um parasita parcial. Por quê? Porque os tecidos dela, a raiz dela, ela penetra lá nas células do xilema, absorvendo a seiva bruta. Mas ela faz a fotossíntese dela, tá bom? Porque ela tem folhas, tá certo? Ela tem folhas, então ela consegue fazer a fotossíntese dela, como é o caso aqui dessa imagem. Agora, o cipó-chumbo, ele é desprovido, tá? Ele é desprovido de folhas, ele é um holoparasita, um parasita completo. Ou seja, ele suga da planta a chamada seiva elaborada. Ele não é capaz de fazer fotossíntese, tá bom? Então, ele é capaz de matar a planta parasitada até mais rápido do que o hemiparasita. Então, existem também plantas parasitas, tá? Nesse caso aí, parasitas de outras plantas, que tem essas raízes aí sugadoras de seiva, ok? Bom, nós temos também as raízes chamadas de véu ou velame. Elas são típicas das plantas chamadas de epífitas. O que é uma planta epífita? É uma planta que vive sobre outra planta. Então, professor, ela é parasita? Não, tá bom? Ela não é parasita, porque as suas raízes elas não entram no tecido daquela planta, certo? As suas raízes, elas, você pode ver aqui na imagem, elas são um pouco esbranquiçadas, porque elas têm uma espécie de capa bem permeável em cima da raiz, que lembra, como ela é perfuradinha, ela lembra um véu de noiva. Por isso que essa raiz é chamada de véu. E ela é capaz de absorver a água da umidade do ar, já que essas raízes não têm contato com o solo. Então elas utilizam a água da umidade do ar e os minerais ela vai absorver daqueles micro-organismos ou invertebrados que se amontoam ali no canto das árvores e vão sendo decompostos e aí ela vai absorvendo aqueles minerais, tá bom? É típica aí, por exemplo, das orquídeas e de sumarés. Bom, e o nosso aí último tipo de raiz aérea, nós temos as chamadas raízes tabulares.
que são as chamadas raízes quebra-calçada. Elas crescem assim lateralmente, tá bom? Na superfície do solo, que é o que acontece, por exemplo, com a figueira, com o ficus benjamina, tá certo? E aí são raízes aí típicas de árvores frondosas, tá bom? E que ajudam aí também na sustentação da planta, tá certo? Elas são assim achatadas verticalmente, tá bom? Bom, passando aí para o caule, tá? Hoje nós vamos falar aí de dois órgãos vegetativos, a raiz e o caule. O caule, como você vê aqui na figura, ele tem a função de ligar a raiz às folhas. Além disso, ele vai sustentar a copa da planta, a copa das árvores, tá certo? E ele vai, por dentro dele, aí, conduzir seivas, tá bom? E em alguns casos particulares, ele está adaptado a fazer fotossíntese, que não é esse caso aqui, ou armazenamento de nutrientes, ou trocas gasosas, tá certo? A gente vai ver dentro de alguns casos específicos. Bom, o caule também ele é dividido em partes, tá bom? Então, aqui nesse caule, esses pontos onde nascem os ramos, nós chamamos de nós. E os espaços entre os nós chamamos de entrenós, tá bom? Outra parte são as chamadas gemas. As gemas são os pontos de crescimento do caule, onde você tem ali as chamadas células meristemáticas, tá bom? Certo? Então nós temos a gema principal aqui, que é chamada também de gema terminal, que é o que o pessoal chama popularmente de oio. Subir até o oio da árvore, ali é a gema terminal. E na lateral dele, ali perto dos nós, nós temos as gemas axilares ou gemas laterais, que daqui se você olhar o canto do caule com do início aqui do ramo, você tem aqui uma quina que é como se fosse a axila da planta. Por isso que elas são chamadas de gemas axilares e são responsáveis por formar aí novas folhas, novos ramos. É o que o pessoal chama de oinhos. Aqui é o olho e aqui são os oinhos, tá bom? Nessa figura também aqui você vê numa outra situação aí os nós, o que seriam os entrenós, a gema terminal e as gemas laterais ou axilares, certo? Bom, outra região do caule de importância é o fuste, que é esse primeiro ponto de ramificação, tá certo? Então, essa distância aqui, que é que nós chamamos de altura do fuste, é utilizada até hoje para diferenciar aí, por exemplo, árvores, como esse caso aqui, de arbustos. Qual é a regra? Se esse fuste aqui ele tiver até meio metro, essa distância dele aqui for até meio metro do solo, aqui da superfície, aí nós dizemos que trata-se de um arbusto. Agora, como é percebível nessa imagem, se esse fuste for maior que meio metro do solo, aí você chama isso de árvore, tá certo? Claro que isso é um critério arbitrário, porque tem árvore que, dependendo do tipo de solo, não cresce muito, e aí vira um arbusto, e vice-versa, arbustos podem crescer mais do que o normal, dependendo do tipo de ambiente, e se transformar aí numa árvore, tá certo? Mas é um critério aí, e que até hoje esses termos que foram criados bem no passado, lá pelo Aristóteles, na época da Grécia Antiga, que ele dividiu as plantas em ervas, arbustos e árvores, até hoje as pessoas usam esses termos ainda, criado pelo Aristóteles, arbustos, ervas e árvores, tá certo? Bom, nós temos a maioria dos tipos de caule aí são aéreos, ou seja, eles crescem sobre o solo. E um dos mais comuns é o caule do tipo tronco, que é o que acontece aqui, por exemplo, que árvore é essa? O eucalipto, tá? Que fica aí se descascando. Então,
O tronco, ele é um caule cilíndrico, ereto, lenhoso, ou seja, ele é rico em xilema, isso faz com que ele seja bastante duro, rígido. Ele é ramificado, tá certo? E é característico aí das dicotiledôneas, tá bom? E também ocorre nas gimnospermas, tá certo? Bom, nós temos também a haste, o haste ou caule chamado de herbáceo. Ele é o contrário do tronco em alguns sentidos. Primeiro que ele não apresenta lenhosidade, ele é flexível, ele é ramificado, tá bom? Ele tem um tamanho menor. Enquanto o tronco é típico de árvores, esse aqui ele é típico de ervas, como as ervas daninhas, tá certo? Nós temos em palmeiras, típico de palmeiras, o caule do tipo estipe. Esse estipe também é um caule cilíndrico, só que ao contrário do tronco, ele não tem ramificações, tá certo? As folhas elas emergem apenas aqui na extremidade apical do caule. Então ele é típico de palmeiras como palmito, babaçu, açaí, a nossa carnaúba, o buriti, a juçara, são exemplos de palmeiras. E olha o detalhe, todas as palmeiras pertencem à família Arecácea. E essa família é uma família de monocotiledôneas, certo? Na verdade, aí são as únicas monocotiledôneas que têm esse porte de árvore, são as palmeiras. Só que essas árvores, o caule dela nós não classificamos como tronco, e sim como estipe. Nós temos também o colmo. O colmo ele também é cilíndrico, não tem ramificações como a estipe, só que os nós e entre nós deles, ou internós, são bem visíveis. Ó. Aqui os nós e os entre nós. Nós e entre nós são bem visíveis neles. Tá certo? Então, esse aqui é o caule chamado de colmo. Ele pode ser oco, como é o caso aqui nessa imagem do bambu, que nós chamamos de fistuloso, o que é oco no bambu, na taboca, ou ele pode ser maciço, como o que ocorre aqui na cana-de-açúcar, no milho, é o caule do tipo colmo, certo? Bom, outro tipo de caule aéreo são aqueles rastejantes, ou seja, aqueles que têm crescimento horizontal sobre o solo, que rastejam, também são chamados de prostados. E aí tem dois tipos, tem o sarmento e os estolões. O sarmento ele vai se diferenciar dos estolões porque o sarmento ele só tem um único ponto de enraizamento, enquanto os estolões têm vários pontos de raiz, vários pontos de enraizamento. Esse aqui é o que acontece, por exemplo, no morangueiro. E esse aqui, o sarmento, com um único ponto de enraizamento, é que ocorre no chuchu, na abóbora, na melancia, no melão, tá bom? Bom, nós temos também o caule de plantas epífitas chamada de trepadeiras. São aquelas plantas que crescem em cima de outras árvores, crescem em cima de fios, em cima de muros. Este caule aqui, ele é chamado de volúvel ou caule escandente. Ele é caracterizado por possuir as chamadas gavinhas. Isso aqui são gavinhas que servem para se enrolar e ajudar na sustentação dessa planta aqui, que cresce, por exemplo, em torno aí de um fio, podendo ser até um fio elétrico. Então aqui você tem uma plantação de maracujá. Tá? A uva também tem esse caule volúvel escandente, ou seja, ele é típico dessas plantas chamadas de
trepadeiras. Bom, nós temos também o cladódio. O cladódio, ele é um caule verde, tá? Por que ele é um caule verde? Porque essas plantas elas não têm folhas, já que elas são plantas xerófitas, ou seja, plantas de ambientes áridos, secos e ensolarados. Então, elas perderam as folhas pelo processo evolutivo e no lugar dessas folhas nasceram espinhos para proteger elas de serem devoradas pelos herbívoros. E aí, como elas não têm folhas, quem faz a fotossíntese é o caule, tá? E esse caule ele também armazena água no seu interior, tá certo? Então, esse caule aqui do mandacaru, dos cactos, da família Cactácea, da família Palmácea, esse caule ele é chamado de cladódio. Ele é típico aí das chamadas xerófitas, tá bom? Bom, nós temos também os chamados caules subterrâneos ou terrestres. São 3 tipos de caules subterrâneos ou terrestres. O primeiro aqui que nós destacamos é o rizoma. É esse caule aqui, ó. Ele cresce horizontalmente, só que debaixo do solo, sob o solo. Aqui estão as raízes dele e aqui ele cresce horizontalmente. E ao longo dele aqui vão surgindo folhas, tá? Isso aqui é a bananeira. A bananeira, muita gente acha que isso aqui é o caule, mas na verdade isso aqui é um pseudocaule, porque são folhas enroladas. O caule mesmo é o rizoma que está lá embaixo, tá certo? Então, esse aqui é o famoso rizoma da bananeira, da samambaia, tá bom? Bom, nós temos também o tubérculo, que é um caule rico em reservas nutritivas, tá bom? Serve para a gente também como alimento, tem valor aí econômico agregado. Então, o tubérculo ele é representado aí pela batata inglesa e o inhame. Veja só que a batata doce ela é uma raiz tuberosa e a batata inglesa ela é um tubérculo. Qual é a diferença? Isso aqui, esses zoinhos aqui, que são gemas, tá bom? Daqui desses zoinhos, se eu plantar a batata, vão nascer ramos caulinares. Por isso que a batata inglesa, que faz batata frita, é um caule do tipo tubérculo. Eu vou até mostrar um videozinho para vocês que ajuda também a diferenciar raízes tuberosas, caules tubérculos, bulbos, por exemplo, que é um outro tipo de caule nutritivo, formado aí por folhas modificadas chamadas de catáfilos. São folhas escamosas que nós encontramos aqui na cebola e no alho. A cebola ela é um bulbo simples e o alho é um bulbo composto, ou seja, ele é formado por vários bulbozinhos. A cabeça aqui seria o bulbo composto, a cabeça do alho e os dentes de alho, cada um bulbozinho. Tá certo, pessoal? Então, esses são os 3 tipos de caules que ficam soterrados. E aí eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês para ajudar nessa diferenciação entre raízes tuberosas e caules do tipo tubérculo, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí acompanham as explicações. Pessoal, então chegou a hora da gente resolver essa dúvida dentro da morfologia vegetal entre tubérculo e raízes tuberosas. Então vamos ao supermercado ver com um exemplo simples como resolver essa questão. Vamos lá?
aí, raízes tuberosas não possuem fungos. A batata inglesa possui fungos. Beterraba é raiz tuberosa. Cenoura, raiz tuberosa. Macaxeira, raiz tuberosa. Pessoal, depois tiraremos mais dúvidas, não só sobre o tema da botânica, mas em outras áreas da biologia. Um abraço, valeu! Então, galerinha, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse vídeo aí você encontra aí no YouTube, dentro do meu canal. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!